Vamos falar do Atlético, já tem Libertadores, vou te mostrar os gols. O Galo ficou em segundo lugar em geral da competição. Só que antes vamos de Campeonato Brasileiro, porque domingo tem um jogo contra o Bahia na Arena MRV, 7ª rodada do Brasileirão, 4 horas da tarde. Fica o convite aí ao vivo na Globo. Vamos pra Cidade do Galo, onde está Rafaela Potter, porque teve treino hoje de manhã, né? A turma se reapresentou. Treino foi às 10 horas da manhã, alguns jogadores já deixaram aqui a Cidade do Galo e o Milito mesmo, depois da entrevista ali na Libertadores, falou agora é virar a chave e pensar no Campeonato Brasileiro. E pensando nesse duelo contra o Bahia em grande fase, vice-líder, o Galo querendo voltar ali para o G4, o Milito vai ter o retorno de jogadores que ele decidiu poupar contra o Caracas no último jogo da fase de grupos, justamente porque esses jogadores estavam pendurados com cartões amarelos. Então ele tem de volta ali o Alan Franco no meio-campo, tem o Saravia também de volta na lateral direita e o Paulinho ali no ataque. Mas o Milito também está pensando que daqui para frente ele não vai contar com jogadores por conta da Copa América. Um deles, o Arana, a gente já sabe, joga contra o Bahia, se apresenta para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, e o Alan Franco, que foi poupado contra o Caracas, que ganhou sequência com o Milito, foi convocado para a Copa América, vai defender a seleção do Equador. Alan Franco será desfalque daqui para frente. O Igor Rabelo conversou com a imprensa, falou um pouquinho sobre a preparação para o duelo contra o Bahia. Vamos ouvir o jogador do Galo. É o que a gente fala bastante, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, então o que a gente puder fazer de pontuação a gente tem que procurar fazer, né? E temos que estar sempre empenhado bastante em todos os jogos valem os 3 pontos, então a gente está focado aí nesse jogo do Bahia aí para buscar ficar mais lá em cima. A gente fala agora de Conmebol Libertadores. Por quê? 14 dos 16 classificados para as oitavas de final estão definidos. Só não estão definidos os do grupo C, que é o grupo do Grêmio, 2 jogos atrasados. O Galo tá no pote 1 e vai enfrentar nas oitavas de final aquela turma ali do pote 2, que tem Colo-Colo, Talleres da Argentina, Botafogo, Flamengo, São Lourenço da Argentina, Peñarol e Nacional do Uruguai. O sorteio vai ser na segunda-feira. O Galo estava vivendo a expectativa de ter a melhor campanha, só que ficou com o River Plate, que venceu com 15 pontos e ficou com a primeira colocação geral. Meu povo, e domingo, 4 horas da tarde, ao vivo na Globo, tem Galo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Jogo com duelo de 2 meias super criativos, Everton Ribeiro e Gustavo Scarpa. E há algum tempo eles brigam pelo título de maior garçom do futebol brasileiro. Reforços para buscar no aeroporto. 2 das contratações mais badaladas do futebol brasileiro nesta temporada. O Bahia superou forte concorrência para assinar com Everton Ribeiro até o fim do ano que vem. O Atlético pagou cerca de 25 milhões de reais para contar com Gustavo Scarpa até 2027. Os 2 craques estão numa lista seleta entre os 4 jogadores que mais deram assistências no Brasileirão nos últimos 10 anos. Scarpa é o segundo colocado com 47 passes para gols. Everton é o quarto com 32. É difícil você ter um 8 com a qualidade técnica dele. Então o ganho está no refino de um cara que vai te achar o grande passe, que vai fazer a grande jogada, né? Ele tem 4 gols e 4 assistências em 26 jogos com a camisa do Bahia. Scarpa também tem correspondido às expectativas. Marcou 6 gols e deu 5 assistências em 23 partidas pelo Galo. O encantado Scarpa, o funcionário do mês do Atlético. É gratificante. Quando eu cheguei aqui no Galo, eu, falei do meu desejo de marcar gols, de dar assistências. Na hora certa, esses números começaram a aparecer. Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro têm um encontro marcado domingo aqui na Arena do Atlético. Será a primeira vez do Bahia aqui. O Everton também vai conhecer o estádio, um lugar onde o Scarpa está voando. Nas últimas 6 partidas que o Galo disputou em casa, o meia fez gol ou deu assistência. Só no jogo passado, por exemplo, contra o Caracas da Venezuela, ele deu 2 passes para gols. O Galo do Scarpa está invicto no Brasileirão, com 2 vitórias e 3 empates, em 7º lugar. Já o Bahia do Everton Ribeiro é vice-líder e não perde há 5 jogos pela competição. É sempre uma honra enfrentar o Everton, né? Já tem vários anos que eu jogo contra ele, pelo Fluminense, enfim, pelo Palmeiras.
E é sempre gratificante dividir o campo com grandes jogadores e a equipe do Bahia tem apresentado um excelente futebol, um dos melhores do país, na minha opinião. Tenho certeza que vai ser uma grande partida. O Atlético é um grande clube, né, do Brasil, grandes jogadores. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá com um resultado positivo pra gente. Quem será que vai estar mais inspirado? O talento deles sempre pode fazer a diferença. E amanhã tem chegada de Bernard, reforço do Galo em Belo Horizonte. Quero contar agora sobre quanto o Atlético já faturou com a Libertadores da América de 2024. O número é muito bom. Só para lembrar, antes de contar sobre as cifras, que o Galo terminou com a segunda melhor campanha na fase de grupos, só atrás do River Plate. Como se imagina que Atlético e River estejam em lados diferentes do chaveamento, o Atlético vai decidir em casa em todas as partidas, exceto na final, que já tinha sua realização marcada para Buenos Aires. Bom, bora para os números. A presença do Galo na fase de grupos da Libertadores garantiu 15 milhões e 600 mil reais, esse valor é fixo. Só que para essa temporada criou-se um bônus por vitória. 1 milhão e 700 mil para cada vitória, o Atlético ganhou 5 vezes, ou seja, embolsou mais 8 milhões e meio de reais em prêmio. Para completar a vaga nas oitavas de final, também valeu 6 milhões e meio de reais. Somando tudo isso, dá para dizer que o Atlético já tem sem bilheteria, apenas com os prêmios da Conmebol, 30 milhões e 600 mil reais, número bastante interessante que equivale a mais ou menos 2 folhas salariais do Clube Atlético Mineiro. Para falar do Galo, porque hoje tem Aerogalo cancelado, é isso aí. O Aerogalo de hoje foi adiado para amanhã. Bernard teve que ficar um dia a mais lá na Grécia, por isso mesmo o Aerogalo de hoje passou para este sábado às 3h30 da tarde, quando deve chegar o voo do Bernard proveniente de Portugal. O CJ, o voo está marcado para 3h50 a chegada, mas é bom o torcedor que quiser de fato acompanhar a chegada do Bernard ir um pouco antes para o aeroporto de Confins. Vai que o voo dá uma adiantada ou atrasa, mas é bom você já estar ali preparado, 3h30 da tarde, já esteja no aeroporto de Confins até um pouquinho antes para evitar qualquer tipo de problema. Bom, posto isso, mudando agora, já que o Aerogalo vai ser só amanhã, vamos falar do time do Atlético, porque domingo, 4 horas da tarde, tem Atlético e Bahia, Galo e Bahia se enfrentando na Arena MRV, domingo às 4. Há quanto tempo o Galo não jogava nesse horário, né? E o torcedor aí com essa possibilidade boa de ir, levar a família, levar a criançada. Por isso mesmo, os ingressos seguem à venda no site ingressos.galonaveia.com.br. Para esse jogo, o Gabriel Milito não perdeu ninguém por suspensão. Tem ali os jogadores lesionados, Paulo Vitor, o Otávio e também, quem mais está lá, gente? Paulo Vitor, Otávio e... sei lá, tem uns caras lá, o Rubens, esqueci. Então, com isso, CJ, a gente imagina um provável Galo muito perto daquele Galo ideal que a gente já tinha com o Otávio. A dúvida mesmo fica se o Batalha fica na zaga ou se empurra o Batalha para esse meio campo, tá? Imagino que possa deixar ele no meio campo, na zaga, confiar ali a Bruno Fux e Rômulo, mas enfim, o Milito vai resolver isso 1 hora antes da partida, a gente vai saber a escalação oficial. A gente imagina um provável Galo com Everson, Saravia, Bruno Fux, Rômulo e Arana, Batalha, Alan Franco, Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk, é o provável Galo para esse domingo. O Galo, CJ, para a gente fechar, que finalizou a primeira fase da Copa Libertadores da América, agora com praticamente todos os jogos dessa fase de grupos da Libertadores já terminados, a exceção aí de 2 jogos adiados do Grêmio, mas o Grêmio também não pode passar o Atlético então terminando em segundo lugar geral na competição internacional. O primeiro lugar geral ficou de fato com o River, como a gente já previa, até porque essa última rodada do River foi muito teta. Tadieres e Palmeiras, que estavam à frente do Galo na penúltima rodada, empataram seus jogos, como o Galo ganhou, chegou a 15 pontos e garantiu a segunda colocação geral, o que dá ao Atlético a possibilidade de decidir todos os seus jogos na Arena MRV até a grande final, essa sim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Beleza, CJ? Um abraço para todo mundo. Jogo difícil, hein, Gris? Difícil. O Rogério Ceni elogiou muito o Atlético do Milito, mas é um time, o Bahia tem um time
organizado, pô. É um time organizado, é um time muito técnico, né? Um time que gosta da bola, um time com muito meia, né? O Bahia é o time que tem mais meia no futebol brasileiro jogando junto atualmente, né? Vamos lá, tem Everton jogado Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, que é um volante que é meia, mas Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli. Assim, é uma reunião de meias muito técnicos mesmo, jogadores que gostam da bola, que gostam de jogar ali esse jogo mais curto, mais apoiado. É um time forte, o time do Bahia é um adversário duro para o Atlético aí nesse final de semana. Tem tudo para ter um grande jogo, né? São dois técnicos que gostam Grice, mas vai ser o City da Shopee ou vai ser um City, cara? Assim, porque a expectativa que se criou em cima do Bahia, e eu falei aqui no FTP, a final do Campeonato Baiano, o primeiro jogo, que jogaço, cara, no Barradão, um jogaço, assim. Vitória jogando muito no segundo tempo, eu falei, cara, esses times não vão passar aperto no Campeonato Brasileiro. Aí o Bahia perdeu a final do Campeonato Baiano pro Vitória. Uma expectativa grande que conquistasse a Copa do Nordeste. Nada, né? Saiu pro CRB nos pênaltis. Então, assim, cara, eu gosto do Rogério Ceni, acho que o Bahia tem um time que realmente tem peças excepcionais, ele, principalmente no meio do campo, vice-líder do campeonato, mas ainda não, né, tá faltando um, mas é jogo duríssimo pro Atlético, duríssimo. Olha aqui, o Bahia tem 13 pontos, o Atlético tem 9, só que o Galo tem um jogo a menos, né, que é o jogo contra o Grêmio. Uma vitória amanhã, domingo, Tonton, coloca o Atlético segura o Bahia com 13, chegaria a 12 com esse jogo a menos. Importante demais a vitória para cima do Bahia. Jogador que chega é o Bernardo, Dodô. Chega amanhã, um reforço importante. Claro, nós estamos falando depois do dia 10 de julho, mas o atleticano coloca muita esperança e muita fé na chegada do Bernardo pela qualidade técnica e identificação. Cara, a gente tem que entender como é que o Milito vai usar o Bernard, né? Eu acredito que seja como ele vinha jogando agora, recentemente. Hoje, fosse o Dodô Milito, colocaria o Bernardo no lugar de quem? Se fosse para ser titular. Caramba, CJ. Cara, ele vai ter que jogar ali no meio, por dentro, construindo, né? Segura aí, Zarate, dá uma seguradinha aí. Pois é, cara, eu ia falar Zarate, mas me deu um certo receio, sabia? Então tá, Scarpa, vai lá tomar uma água lá sabe o que você faz? Vai lá pra esquerda. O Scarpa tá jogando aberto na direita, agora no último jogo jogou na esquerda. Cara, o Milito vai ter que ter um... Te dou uma dica. Dá uma dica. Otávio, obrigado que você machucou. Alan Franco, dá uma recuadinha. Zarate, faz a segunda volância que eu consigo colocar o Bernardo jogando contigo aí. Pode ser. Muita gente tá pedindo batalha para voltar agora pro meio enquanto o Otávio tá machucado, né? Acreditar um pouco mais nos zagueiros do Atlético. Eu gosto muito do Igor Rabelo. Você gosta? Eu gosto. Sério? Eu gosto. Tem muita gente que acha lento, tem muita gente que acha que já deu. Eu gosto. Tá, mas você tem Rômulo e ele como opção. Você vai nele? Eu vou nele. Sem dúvida nenhuma. Eu vou no Rômulo. Uma expectativa ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Bernardo tem que jogar, né, cara? Chegar. O Bernardo tem que jogar. Um homem desse tamanho. O Bernardo tem que jogar. Esse tamanho também não é tão grande assim. Não. Mas o nome mesmo. A grande vantagem do Bernard, embora a disputa seja apertada de fato hoje, pra você imaginar quem que vai sair, não é simples você imaginar quem vai sair para ele jogar, mas a grande vantagem do Bernard é que ele pode fazer várias funções, né? Ele pode jogar como esse meia mais por dentro, fazendo meio que o papel que o Zaratio tem feito hoje. Ele pode jogar aberto na beirada, que foi uma função que ele fez muito na carreira, que é onde está jogando hoje o Scarpa. E ele pode, na minha opinião, ser um segundo atacante. Jogar ao lado do Hulk um pouco mais na frente, com um pouco mais de liberdade, sem tanta obrigação defensiva, jogar ao lado do Hulk ou ao lado do Paulinho, né? Fazendo a função aí de um dos dois por trás ali do atacante, ele também pode fazer. Então, assim, acho que o Milito gosta de rodar o time, né? Embora ele não seja aquele técnico que roda 8, 9 peças, não, ele tem ali 13, 14 jogadores que ele roda num time titular. E acho que o Bernard pode ser meio que esse 12º. Porque de fato é um jogador que chega para jogar, pela expectativa que foi criada, mas não é simples imaginar quem vai sair, né? Pois é. A ideia, o ideal, eu acho, na cabeça do torcedor do Atlético, é tirar o Alan Franco. Joga o Zarate um pouquinho mais para trás. Isso.
e o Bernard na vaga hoje do Zaratio. Jogos. Eu acho que é o time ideal. O problema é saber qual que vai ser o encaixe disso para defender, né? Porque para defender vai precisar todo mundo ajudar um pouquinho a mais aí. Pois é. Que aí vai ser muito jogador de característica mais jogar com a bola. Agradecer muito a comunicação do Atlético aqui, porque no boletim o Igor acabou não informando os atletas no DM, e aí eu fui buscar a informação correta. No DM estão Otávio e Rubens, beleza? Otávio e Rubens estão no departamento médico. Paulo Vitor já foi liberado para transição. Obrigado aí ao Fabrício da assessoria e toda a comunicação. Foi bem treinado. Foi bem? Fabrício, bem treinado, seu bem pupilo? treinado,